Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e vocês viram aqui abaixo o título do vídeo, que é um título sobre gestante. Eu sei que é um pedido muito grande de vocês para eu trazer mais sobre prática, na gestante, mas eu quero fazer algumas observações que são importantes antes da gente dar início aí à prática do vídeo. Bom, sobre esse assunto gestacional, eu só quero enfatizar algumas coisas. A primeira delas é que eu não trago tanto aqui no canal, principalmente de prática de gestante, de drenagem, que são coisas que eu ofereço, que eu pratico muito há quase 5 anos, atuando com a estética gestacional, porque, gente, atendimento com gestantes é um atendimento muito mais cauteloso e delicado. Então, você que está me acompanhando, que é um profissional da área e deseja atuar com gestantes, eu te indico primeiro buscar conhecimento. Então, investir em algum curso, em algum workshop, investir sempre em livros, ler sobre o assunto e buscar especialização, porque trabalhar com gestante é coisa séria, não é simplesmente a gente entender os movimentos ou posicionamento. Esse vídeo é apenas para transmitir um conhecimento para vocês. Então, por isso que eu não trago tanto esse assunto aqui no canal, mas esse vídeo eu sei que vai ser importante e vai trazer também um assunto que muita gente que tem dúvida, mas que já trabalha com esse nicho. Como o assunto de hoje é sobre posicionamento e como massagear as costas das gestantes, eu quero falar então primeiro para vocês, antes da nossa prática, que existem 3 posições onde a gente consegue atuar ali com as gestantes. A primeira delas é de lado. Então, o mais indicado para a gestante é que ela vire de lado esquerdo, porque ela não vai comprimir a veia cava inferior e também vai trazer mais oxigenação para ela e um conforto maior para o bebê. É o mais indicado até mesmo na literatura, mas tem muitas mamães que às vezes, dependendo de como o bebê está posicionado, ou até mesmo no dia, elas podem preferir virar do lado direito e não tem problema nenhum, tá? Então, a primeira posição é essa, virar de lado. Porque, obviamente, a gestante a gente não vai virar para trabalhar de costas, ela de barriga para baixo, comprimindo ali o abdômen. A segunda posição, que é uma posição que eu faço bastante aqui a massagem, é ela sentada de pé. Então eu vou demonstrar aqui para vocês. E existe ainda uma terceira posição que eu não vou demonstrar por conta do tamanho aqui do meu espaço e da dinâmica que a gente está gravando aqui hoje para vocês, mas eu vou deixar uma fotinho aqui para você que se interessa, que é a gestante sentada de frente ali numa cadeira, enfim, que seja confortável, só que ao invés dela sentar normal, ela vai sentar de frente pro encosto, porque aí você consegue às vezes colocá-la ela perto da maca e aí ela ficar sentadinha com apoio ali na barriga naquele encosto, e aí você pode trabalhar dessa forma. Acho que na foto vocês vão conseguir visualizar isso melhor, tá bom? Então, bora pra prática, e antes se inscreva no canal e dá aquele like, porque pra mim é muito importante, e não se esqueça, em hipótese nenhuma, trabalhe com gestante, seja para drenagem linfática, para uma massagem ali relaxante, enfim, ou qualquer outro tratamento, se a gestante ela não for apta e sem a autorização do médico obstetra, tá bom? Então, bora lá! Aqui eu coloquei na minha cobeta de cerâmica um pouquinho do creme neutro. E eu vou mostrar para vocês, então, as 2 posições que eu mais trabalho na gestante. Só frisando aqui para vocês que o mais correto é fazer essa massagem quando a gestante ela tá assim virada de lado para o lado esquerdo da gestante. Não tem problema nenhum se ela virar do lado direito, mas o mais indicado é ela virar do esquerdo, tá? Acontece que aqui, pela distribuição ali da minha sala, pela posição da câmera também, eu tive que pedir para ela virar do lado direito. O nenenzinho também colaborou e ela ficou super bem, falou que ficou super confortável, então aqui não tinha problema nenhum, tá? E aí, qual que é a sugestão para vocês? Ela virar de lado e ela colocar a perna entre, as pernas, a gente posicionar um travesseiro para que ela fique também bem aconchegante, dependendo do número de semanas que essa gestante se encontra, se ela tá mais avançada aí na gestação, a gente também coloque algum apoio, algum suporte, seja com um rolinho de toalha ou até mesmo uma almofada, abaixo do abdômen dela para ela ficar mais confortável. E aí a gente só tira o sutiã nessa parte. Algumas gestantes até ficam sem, elas preferem, outras ficam com a presença do sutiã, e aí eu só peço licença e faço essa remoção mesmo da tira da parte de trás apenas, para conseguir trabalhar toda essa parte das costas. E onde a gente mais trabalha é essa parte superior, envolvendo ali toda essa musculatura da escápula e também fazendo massagem indo em direção ali ao trapézio e aos ombros. Então,
Aqui a gente vai fazendo uma massagem mesmo, subindo para essas zonas e nunca indo em direção, como vocês vão ver depois ao longo do vídeo, em direção ao abdômen, já que o abdômen é um ponto gatilho que a gente tem que tomar cuidado e não podemos fazer nenhum estímulo. Então, nas costas, sempre fazendo movimentos ascendentes para cima. E assim, como um lado ele tá encostado na maca, a gente talvez não consiga trabalhar tanto. É por isso que depois da sessão, eu acabo pedindo para a gestante se colocar na outra posição que vocês verão aí também como sugestão para esse vídeo, que é ela sentada. E aí eu contorno toda a escápula, também para soltar às vezes nozinhos de tensão, esses pontos que ficam bem com a musculatura bem tensionada, onde a gestante sente dores, provavelmente. E vocês podem estar vendo aí a toalha Momento Maia, me perguntarem por que Maia, Thaís? No meu Instagram eu expliquei a história completa do porquê que eu utilizo esse nome para os meus tratamentos para as gestantes e para as lactantes, mas só para adiantar um pouquinho da história para vocês e matar a curiosidade, Maia em tupi significa mãe, então traduzindo seria o momento mãe. E aí eu mesma fiz a logo, coloquei a minha rosa, né, que já tá presente, que vocês sempre veem, e a fotinho de uma gestante. Aqui, ó, eu tô explicando pra vocês que não pode massagear a parte da coluna vertebral, tá bom? Então, é sempre de forma paralela à coluna e a gente nunca faz manobras, independente da manobra, sobre aí a coluna. Aqui eu aproveito também para massagear a parte da cervical e vou fazendo como se fosse um alongamento. Aqui na parte da lombar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos pontos gatilhos e a gente nunca deve, então, fazer movimentos em direção ao abdômen, tá vendo? A gente sempre vai puxar e alongar para cima. Então, nunca vá com as suas mãos movimentando para o lado, como se você tivesse sentido ali indo para a barriga. Sempre vá para cima, para a região da axila, para a região dos ombros, tá? E tomando sempre muito cuidado com a lombar. E nesse momento, eu sou alta, é óbvio que a minha maca ela tá ergonômica e preparada, de acordo ali com a altura para mim. Então, eu tenho uma escadinha, né, para as minhas pacientes subirem. Só que é importante também você, como profissional, se atentar à sua postura, à sua coluna, para vocês não ficarem sentindo dores, tá? E sempre, então, não ficar corcunda durante o procedimento da drenagem, da massagem, abrir as pernas ali para justamente dar um alívio para as costas e você ficar o mais reta possível. Com manobras bem suaves, bem mais suaves do que a gente estava trabalhando na parte superior, a gente vai massageando também a região da lombar. E aqui nós começamos
a segunda parte como sugestão de como a gestante pode se posicionar. Ela fica ainda, permanece na maca, só que sentada, então com as pernas ali para fora da maca e ela retinha ali de costas para mim, tá? Então nesse momento eu consigo massagear os dois ombros com mais facilidade e ela pode também abraçar um travesseiro, enfim. É um momento justamente para ela relaxar. É claro que as gestantes elas sentem falta, né, de ficar de barriga para baixo, só que elas precisam entender, né, e a gente sempre fala para elas de forma muito sutil que é uma fase, então é só esperar essa fase passar, que depois tudo volta ao normal e depois elas poderão fazer a massagem ali de novo viradas de barriga para baixo. Mas que agora é uma oportunidade aí delas ficarem em outras posições que favorecem ali a respiração delas, o conforto para o bebê também e que seja mais seguro. Elas amam ficar assim, viu? Elas relaxam muito, que a gente consegue trabalhar bastante também a parte da lombar. Lembrem só que a lombar é uma zona que a gente tem que massagear com menos pressão, mesmo que elas estejam com uma lombalgia ou com muita dor, às vezes irradiando ali do nervo ciático, né? Que muitas vezes vem da lombar. A nossa pressão ela deve ser mais delicada. É claro que não precisa ser tão delicada a ponto de ser um carinho, mas que não seja tão delicada, tão suave, digamos assim. E aqui vocês conseguem observar bem que da lombar eu consigo fazer esses movimentos de forma ascendente e nunca indo em direção ao abdômen. Nessa posição aqui da câmera, eu acho que vocês conseguem visualizar bem como que é a proposta aqui da lombar para a parte superior aí das costas, caminhando todo esses movimentos aí de deslizamento para a região dos ombros e do trapézio. Aqui vocês conseguem também massagear em direção aos axilares, tá? E aproveitar e fazer uma massagem na região da cervical. E vocês conseguem observar da importância da cliente ela tá com o cabelo preso e de preferência com uma touquinha, porque como a gente tá trabalhando aqui com creme, ou muitas de vocês eu sei que trabalham com óleo, a gente pode até tá atrapalhando, né, os nossos movimentos, o cabelo dela ali solto. E, ó, vocês podem até observar que vira e mexe eu acabo colocando um cabelinho de volta, porque minha paciente, ela tem bastante cabelo, bastante volume também, então às vezes acaba soltando um ou outro. Só pra não coçar ela, eu acabo devolvendo aí pra touquinha. E às vezes também a gente não suja, às vezes a paciente acabou de tomar banho, foi pro nosso espaço, ou a gente não quer sujar de óleo, né? Enfim, então é sempre importante vocês tomarem cuidado. Se não fazem o uso de touca, pode pedir para ela prender, vocês utilizarem uma faixinha também. Isso facilita também para que a gente consiga trabalhar essa parte do pescoço, né, da cervical com mais facilidade mesmo.
Aqui eu só vou soltando um pouquinho a musculatura e a região da lombar, do cóccix, e a gente finaliza por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!